Nós vamos compartilhar a Santa Palavra de Deus, que está em 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 19. Está comigo aqui a pastora Keila. Sempre que eu posso que ela me acompanhe, ela acompanha, seja em outro estado, seja aqui na cidade, seja em outro município. Somos uma equipe. Ela é minha intercessora, eu sou o pastor dela. Olha! Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse, e então irei contigo. Vai e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que fiz a você. Até aí. Senhor, meu Deus, tua palavra, teus filhos, como já foi pedido aqui, usa a minha vida. Sim, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Eu sempre digo em todos os lugares que vou que eu não pretendo me demorar mais do que o tempo necessário que Deus nos abençoe. Vou usar o tempo que Deus me concedeu a fazer a sua vontade. Amém, Jesus. Esse texto aqui, ele é um texto que contém um ato profético para a vida de Eliseu. Mas antes de eu entrar aqui no mérito da situação, eu gostaria só assim de fazer um preâmbulo do plano de fundo que eles estavam vivendo nesses dias. Era um tempo em que Israel estava meio perdido, fora da vontade de Deus, não andava segundo os caminhos de Deus. E quando eu digo Israel, o reino já estava dividido, nem Israel e nem Judá. Judá um pouquinho melhor nos dias de Josafá, mas depois os outros reis faziam uma coisa certa e dava outra errada. Meu pai dizia assim, uma no cravo e outra na ferradura. Não acertava tudo. Era um tempo difícil, principalmente em questão espiritual. E para Elias, principalmente, era um tempo em que ele estava vivendo, talvez, o seu pior momento emocional, não espiritual, não ministerial, porque se a gente recapitular um pouco antes, aí nós vamos ver Elias fazendo descer fogo do céu, nós vemos Elias fazendo voltar a chover, depois de ter dito que não choveria, e 3 anos e meio não choveu. Nós vemos Elias tendo o apoio do povo para exterminar os profetas de Baal e as profetisas de Aserá. Nós vemos o Elias enfrentando de frente Acabe, o rei, mas também vemos Elias atemorizado por causa de Jezabel. E ele fica meio aborrecido. E algumas pessoas dizem até que ele entrou em estado de depressão. Eu imagino assim, irmãos, quando a gente tem um êxtase muito grande, principalmente com relação ao ministério, e a gente não atinge a expectativa, não alcança o objetivo almejado, a gente fica meio esvaziado, sabe? A gente fica meio sentimental, a gente fica meio triste. Porque pensa bem assim, o Elias, ele faz descer fogo do céu. O Elias, ele manda voltar a chover. Isso não é para qualquer um.
Embora Tiago fala assim, Elias, um ser humano como eu e você, fazia esses milagres, nós também podemos fazer. Mas eu acho difícil uma pessoa nos dias de hoje fazer as coisas que Elias fez, na quantidade que ele fez, na intensidade que ele fez, até porque vivemos tempos difíceis e trabalhosos nos dias de hoje. E o Elias, ele faz descer fogo do céu. Aí ele fala para o moço assim, olha, fala para o Acabe pegar as coisas dele e ir embora, porque vai vir grande chuva aí. Aí ele vai orar. E quando ele está lá orando, ele fala para o moço assim, vai ver se tem alguma coisa chegando aí. Vai ver se tem nuvem. Aí o moço vai lá e olha e fala, não tem nada. Aí ele continua orando e manda de novo. E o moço vai lá e fala, não tem nada, não tem nada. Por 6 vezes o moço foi e voltou com a mesma história. E o Elias não desistiu de orar. E o tema da minha palavra hoje é exatamente esse, a perseverança. Quando nós cremos que o milagre vai acontecer. Amém. Não desistir. A perseverança quando nós temos de que a promessa vai se cumprir na nossa vida. Aleluia. Pergunta para a pessoa que está do seu lado assim, você tem promessa? Você tem promessa? Porque se você tem promessa, você não pode desistir dela. Sabe, você tem que crer no seu coração e seguir em frente, independente ou em detrimento a qualquer circunstância. Você tem que cerrar os dentes e prosseguir. Por isso, esse ano é um tema que aparentemente parece fácil, mas prosseguindo para o alvo. Não desistir do alvo, não desistir do propósito, não é fácil. E nem é para qualquer um. A pessoa precisa ser determinada, porque ela perde o foco muito facilmente. As coisas que acontecem tentando nos dissuadir do propósito, as coisas que acontecem tentando tirar o nosso foco são muitas, sabe? Na família, na saúde, no ministério, no trabalho, na sociedade, em todos os lugares. Nós temos agentes malignos trabalhando com setas para nos atingir. E se nós não estivermos embraçados com o escudo da fé, com o qual podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno, nós vamos sucumbir. E o Elias, naquela situação, sabe, Acabe ali esperando e ele orando, vai chover, e 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, até que vem a 7ª resposta. E a 7ª resposta não foi tão animadora, porque a 7ª resposta foi, olha, lá no oceano, lá no mar, está se formando uma pequena nuvem, mas ela é do tamanho da mão de um homem. Sabe, irmãos, para quem não é da fé, isso é um prenúncio de que fracassou a oração. Mas para quem é da fé, uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem é sinônimo de tempestade. Glória a Deus. É sinal que está vindo coisa grande aí. Então prepara o teu coração, porque como o pastor Fabrício disse agora há pouco, está vindo coisa grande na nossa vida. Tem coisa boa chegando. Deus está trabalhando em nosso favor. E se Ele prometeu, vai acontecer. Aleluia. Ele é o nosso Deus. E é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que estamos pedindo nessa campanha. Aleluia. Ele é maravilhoso. E aí o Elias fala para o moço, vai e fala para o Acabe, corre que agora é tempestade. Porque se antes eu falei que era chuva, agora é tempestade. Porque quando eu falei que era chuva não tinha nada. Agora eu já estou vendo uma pequena nuvem. Aleluia. Isso na mão de Deus, irmãos, é tempestade. Glória a Deus. E aí o Acabe já acreditou no que o Elias falou, pegou seu cavalo, sua carruagem, começou a chover e o Elias corre na frente do cavalo, corre na frente da carruagem, sabe, desce o Carmelo inteiro na frente da carruagem. E aí quando chega lá embaixo, pensa bem assim, ó, ele fez descer fogo do céu, ele fez chover. O que ele esperava? Agora o Acabe se converte e a Jezabel também. Porque depois disso tudo que eu fiz, não tem como esse pessoal ter esse coração duro dessa maneira.
Sabe, irmãos, eu já passei por isso no ministério, não de fazer chover, nem de fazer descer fogo, mas eu fui nomeado uma vez para uma congregação, para uma igreja, num bairro, que se chamava Jardim Vanessa. O apelido do bairro era Lagoa do Jacaré, um bairro afastado em Limeira, e a igreja tinha 8 pessoas com a minha família. Então tinha eu, a pastora Keila e o Ricardo, que era bebê, o meu pai, minha irmã e meu sobrinho. O Nó, a mulher dele, acho que tinha 9 então, né? Porque o Nó, a mulher dele e o irmão Roque, que era diácono. O Nó e a mulher dele também eram diáconos. E o irmão Roque também era diácono. Significa o quê? Que só tinha minha família na audiência, na plateia. E aí quando eu fui para lá, depois de ter feito um grande trabalho numa igreja, depois de ter iniciado uma igreja com poucas pessoas, estava com 180 pessoas nos cultos maiores, aí eu pensei, agora quando tiver promoção eu vou para uma igreja boa. Mas não fui, eu fui para a menor igreja de novo. Eu fiquei triste, um pouco desanimado, um pouco, mas falei, não, mas Deus vai honrar. E aí o que eu fazia? A gente tinha um caminhão, um Ford 59, de carroceria, e eu punha umas caixas em cima do caminhão, pedia força emprestada para a vizinhança, e a gente ia lá e fazia culto ao ar livre. E quando a gente fazia culto ao ar livre, irmãos, vinha 60, 70 pessoas no culto, e 10, 15, 20 era endemoniado, sabe? A hora que eu estava orando assim, que eu levantava a mão, já começava a manifestar demônio. Aí, sabe, que o pastor fica feliz, né? O pastor fica feliz quando tem endemoniado, porque é uma maneira de mostrar a eficácia do evangelho. Aí eu já descia do caminhão, né? Era novo, se fosse hoje, o caminhão era mais ou menos dessa altura, que se fosse hoje para mim descer, depois eu não voltava. Mas eu já pulava do caminhão, já ia lá, já metia a mão na cabeça de um, na cabeça do outro, e aquela coisa toda, aqueles demônios, tudo saindo, alvoroçando um lugar. Aí eu ia lá para cima, fazia apelo, as pessoas aceitavam Jesus. Eu fazia isso na sexta-feira, e a gente tinha culto de sábado. Aí eu pensava assim, depois de hoje, a igreja amanhã vai estar lotada. Depois de hoje, a igreja vai estar estourando. Aí, irmão, chegava no outro dia, estava lá o irmão Novo, a mulher dele, o irmão Roque e minha família. Isso é um balde de água fria, sabe? Um desânimo. Você fala, poxa vida, tanto milagre aconteceu e não teve uma conversão. Aí na semana que vem você fazia de novo. Aí um dia fizemos um trabalho com crianças, irmãos, nunca vi tanta criança. Sabe, a gente deu sorvete, a gente fez fantoche no caminhão. E eu falei, agora os pais das crianças vieram falar, não, agora amanhã vai estar lotado. Pelo menos essas crianças também não iam. Sabe, eu fiquei de 3 a 4 meses naquele bairro. E ali para mim estava enterrando o ministério. Eu fiquei igual a Elias, desanimado. Só não falei que eu queria morrer, porque eu nunca gostei de morrer. Eu sempre gostei de viver. Mas eu não fiquei pedindo a morte, mas eu fui entregar à igreja. Ele quer saber? Eu não tenho ministério não. Eu achava que eu tinha ministério, mas não tenho ministério. Vou lá entregar. E aí deu tudo certo. Quando eu fui entregar, na verdade uma outra pessoa tinha ido entregar uma igreja maior do que a minha. E o pastor falou, não, eu já tenho um projeto para você, você vai para essa igreja aqui, o pastor acabou de entregar, está com problema de saúde, e você já vai para lá. Aí eu que estava achando assim que não tinha ministério, aí você vai lá, eu falei, Senhor das Dores? Então tá bom. Sabe, irmãos, porque falou, bom, melhorou o negócio, né? Porque eu estava saindo de uma igreja que já estava com 35 pessoas, a gente fala assim, mas já tinha 35 pessoas, já tinha batizado uma pessoa nesses 4, 5 meses, só que eu estava indo para uma de 180, de novo, né? 180 pessoas. Quando eu saí de lá, estava com 440, quando eu vim para Cordeirópolis. E a gente vive isso no ministério, sabe? Nós fizemos um evangelismo nesse final de semana na Vila Formosa, há 3 ou 4 finais de semana, né? Fizemos um evangelismo, irmãos. Pegamos
49 nomes de pessoa para visita e tudo, com telefone, com e-mail, com contatos, e aí você começa a cobrar dos irmãos para saber o que aconteceu. Muitos telefones não atendem, muitos telefones caem direto na caixa postal, muitos telefones atendem, mas não quer visita, outros atendem, mas não quer oração mais, já desistiu. Aí você vai falando assim, poxa, foi um dia inteiro de trabalho, ficamos tão felizes com 49 nomes prontos para a gente realizar o trabalho, e agora um negócio que não está dando fruto. Mas você desiste? Não, você começa a pensar em outra coisa. Amém. Você fala assim, não, agora a gente tem que fazer o dia do amigo. Dia 30 de julho é o Dia Internacional da Amizade. Nós vamos aproveitar isso. Eu mais 3. Nós vamos trazer 3 visitantes, cada um na igreja. E aí você começa a pôr isso no coração dos irmãos. Eu mais 3, eu mais 3, eu mais 3. Você acha que todo mundo vai vir com 3? Seja sincero, não precisa nem responder, não atrapalha a minha fé. Mas eu acho, irmãos, que tem uns caras que não vai vir nem ele no dia, sabe? No dia ele fala, eu mais 3 não vou levar ninguém, então não vou. Aí não vai também, nem ele, nem 3, nem ninguém. Isso traz um pouco de peso para nós que estamos à frente do ministério, isso traz um pouco de vontade de procurar outra coisa para fazer. Foi o que aconteceu com Elias. Ele falou, quer saber? Quero morrer. Quero morrer, quero morrer, quero morrer. Ele foi primeiro esconder debaixo de uma árvore, queria morrer, aí vem anjo, dá comida para ele, com a comida do anjo ele sai correndo, anda 40 dias, aí ele chega lá no Horebe, e quando ele chega lá no Horebe, ele não vai procurar nada, ele foi procurar uma caverna. Aí ele chega lá, procurou uma caverna literalmente, sabe, escondeu-se na caverna, não queria nada, não queria conversar com pessoas, não queria falar com ninguém, estava totalmente deprimido, totalmente triste e angustiado, não queria ver gente, não queria conversar com pessoas. E às vezes a gente se sente assim, você está tão para baixo, está tão... Lá em Limeira o pessoal fala borocochô. Não sei se aqui também fala também, né? Borocochô é uma pessoa desenchavida, uma pessoa desanimada, uma pessoa que não está afim de nada. Aí ele entra lá na caverna, Deus vem e fala com ele, Elias, meu, o que foi? Está acontecendo? Aí ele fala assim, estou sozinho, não tem ninguém, ó, mataram todo mundo, fiquei só eu, e eu estou desanimado, porque eu sozinho não quero fazer. E ninguém faz sucesso sozinho mesmo. Ninguém vai para frente sozinho. A gente precisa de equipe, a gente precisa de conjunto, a gente precisa de pessoas juntos, na mesma visão, puxando para o mesmo lado, porque senão não funciona. Senão não vai para frente. E eu e Elias falou, eu estou sozinho. Deus falou, não, você vai sair daqui e vai primeiramente ungir Jeú, rei em Israel. Depois que você ungir Jeú, você vai ungir Eliseu. Ele não conhecia o Eliseu, talvez tivesse notícia de Jeú. E tem mais 7.000 pessoas que você pode contar. Então fica de boa, fica frio e viva. Aí ele desce, irmãos. Aí a gente lê ali que depois ele vai passando, ele encontra Eliseu primeiro que Jeú. Vai passando pelo caminho, vê um cara no trabalho, porque Deus não chama vagabundo, sabia disso? Deus disse, escolhe vagabundo para o trabalho, não, irmãos. Deus escolhe pessoa que está na vida. Deus escolhe pessoas que estão afim de alguma coisa, pessoas que têm iniciativa, pessoas que têm vontade. E aí estava o Eliseu arando com 12 juntas de bois, e ele estava dirigindo a 12ª. Aí o Elias chega para ele, põe nele a capa e vai embora. O texto não fala que Elias falou alguma coisa, só um ato profético. Ato profético funciona. Amém, Jesus. E nós estamos em uma campanha de ato profético. Ou você acha que vir aqui e orar pelo mês de novembro, contribuir com uma oferta para o mês de novembro, não é uma profecia, um ato profético para se cumprir no mês de novembro da sua vida. Estamos semeando hoje
Mas em novembro nós vamos colher. Nós estamos semeando hoje, mas no prazo determinado por Deus a colheita chega. A promessa se cumpre. Elias não falou nada, só fez um ato profético e foi embora. O Eliseu corre atrás dele e fala: "Oh, peraí, deixa eu ali me despedir do meu pai e da minha mãe e eu vou junto." E o Elias fala assim: "Lembra, vai e volte, lembra do que eu te fiz." O que ele fez? Lembra do que eu te fiz. O que Elias fez? Colocou a capa nele. Sabe o que isso significa? Você é meu sucessor. Você é o meu sucessor. Você está com a minha capa. E aí o Elias vestiu a capa de novo e o Eliseu lembrou do que ele fez. E o tempo passou, irmãos. Elias ficou por ali, o Eliseu foi aprendendo com ele. Só que chegou um tempo, em 2 Reis, capítulo 2, que a palavra de Deus diz assim, que chegara o tempo de Elias se separar de Eliseu. E Eliseu tinha promessa. Quem tem promessa não desiste, irmão. Aleluia. Quem tem promessa segue em frente. Quem tem promessa paga o preço. Quem tem promessa olha para o propósito. Quem tem promessa alcança o objetivo. Aleluia. É o que nós temos. Nós temos promessa. Eu vim aqui para profetizar sobre o seu mês de novembro de 2023. E essa promessa se cumpre. Sabe por quê? Porque aquele que fez a promessa é fiel e poderoso para fazê-la cumprir. Eu não estou aqui como um superintendente, eu não estou aqui como um pastor, estou aqui como um ministro de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus. E o que se requer do dispenseiro é que ele seja fiel. Amém. Fiel à palavra, fiel ao Senhor, fiel à igreja, e eu sou. Amém. Então significa que tem milagre dispensado para você nesta noite. Eu estou aqui como dispenseiro de Deus na sua vida. Milagres vão acontecer. Glória a Deus. Aí o Elias chega para o Eliseu e fala assim: "Ó, dá um tempinho aqui que eu vou ali em Gilgal e já volto." O Eliseu falou: "Não, tão certo como vive o Senhor, eu vou junto." E foi. Aí chega lá de novo, Elias faz uns baratos lá e fala assim: "Ó, o negócio é o seguinte, dá um tempinho aqui que eu vou ali em Jericó e já volto." Ele falou: "Não, tão certo como vive o Senhor, eu vou junto." E os caras chegavam para ele e falavam assim: "Ó, eu fiquei sabendo aí que hoje o seu mestre vai ser separado de você." Aí ele só falava assim: "Eu sei disso, mas não fala nada para ninguém, porque essa bênção é minha." Eu penso que o Eliseu pensava isso: não tem nada com ninguém, esse propósito é meu. E ele ia junto. E daí ele falou: "Agora eu vou lá do outro lado do Jordão, dá um tempinho aqui, eu já volto." "Não, tão certo como vive o Senhor, eu vou junto." E aí o Elias falou: "Meu, esse cara quer alguma coisa." "Eliseu, o que você quer?" Num texto diz: "Eu quero porção dobrada do seu espírito." Na NVI fala: "Eu quero a minha herança de filho mais velho." Que é a mesma coisa de porção dobrada, que o primogênito tinha porção dobrada. Quero a minha bênção de porção dobrada. Quero uma porção dobrada do seu espírito. Aleluia. E o Elias fala: "Tá bom, se você estiver junto na hora que eu for, é seu." Se ele já não largava antes, irmãos, imagina agora com a promessa. Fala: "Não, eu não vou arredar pé." E o Elias tirava o pé do punho dele, igual sombra que tem aquelas brincadeiras. E ele indo atrás. Aí daqui a pouco vem uma carruagem de fogo com cavalos de fogo, cavaleiros, e para do lado de Elias. Tem gente que fala assim: "Elias subiu numa carruagem de fogo." Ele não subiu. A carruagem veio ali só para fazer um H, porque veio um redemoinho e levou Elias. E o carro foi embora junto. Até o Eliseu fala: "Carros de fogo e seus cavaleiros. Meu pai. Eu gosto muito dessa passagem, de vez em quando eu falo para a pastora. Quando está acontecendo alguma coisa, eu falo para ela assim: meu pai, carro de fogo e seus cavaleiros." Quem não sabe o que é, não sabe o que é. Mas eu sei que é algo extraordinário que aconteceu na vida de Eliseu, que ele não sabia nem o que falar. Ele disse: meu pai, carro de fogo e seus cavaleiros.
E aí o Elias jogou a capa. Aí quando o Elias jogou a capa, ele pega, tinha uns carinha vendo, 50, vendo de longe o que estava acontecendo. O Eliseu pega a capa, falou, vamos ver se o Elias deixou no modo on. Não é? Porque ele falou, vamos ver se o negócio funciona. Aí ele chega lá no Jordão de novo e do jeito que eles foram para lá com o milagre, ele voltou para cá com o milagre. Glória a Deus. Os caras falaram, o que é que a gente vai sair procurar o Elias aí? Eu acho que o Senhor pegou ele e jogou em algum canto aí. Porque eles viram o redemoinho, um tufão, um furacão, um ciclone. Não precisa. Não, mas a gente vai. Então tá bom, então vai. O Eliseu já sabia o que tinha acontecido. Aí eles foram, procuraram e voltaram. Ó, e realmente o cara subiu. Mas o Eliseu já estava fazendo milagres. Sabe, o Eliseu já estava. Ó, primeira coisa, ele vai numa cidade, que é logo em seguida isso, ele vai lá numa cidade, a turma fala, Eliseu, aqui ó, só tem essa fonte de água aqui, uma fonte boa de água, mas a água não presta. A água é saloba. Aí ele vai lá, pega um pouco de sal, põe numa tigela, mexe, joga uma tigela com água salgada na água que já era saloba, e ela então purifica-se, e diz a palavra de Deus assim, que até hoje a água lá é boa. Glória a Deus. E Eliseu fez muitos milagres, sabe? Estudiosos da Bíblia falam que Eliseu fez todos os milagres de Elias em dobro, porque ele tinha a porção dobrada do Espírito. Faltava um. Ele tinha ressuscitado um moço e ele tinha que ressuscitar dois para ser a porção dobrada. E ele morreu. Aí sepultaram ele não tinha ressuscitado o cara. Daí um dia alguém joga um morto na cova dele, o cara ressuscita. Aí é o segundo morto. Que até depois de morto a promessa estava valendo na vida de Eliseu. Irmãos, quem tem promessa não morre sem acontecer. Quem tem promessa vive a promessa. Quem tem promessa vive um milagre. E Deus tem milagre para você. Você não está pagando o preço nessa campanha em vão. Cada semente que você lançou tem uma colheita farta e abundante para a sua vida, de mês a mês até o final do ano, e amanhã tem mais. Sabe por quê? Porque Deus é conosco e fica honrado quando nós fazemos voto com Ele. Deus se sente honrado quando nós o honramos com voto, porque quando fazemos voto, estamos dizendo para Deus assim, eu confio em Ti. Irmãos, o que nós aprendemos dessa história? Ninguém desiste do sonho, ninguém desiste da promessa, ninguém desiste de que a chuva vai chegar. Ah, mas não tem nuvem, não, eu não estou vendo. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas é a certeza daquilo que a gente espera. Olha, a gente não está vendo, a gente não está vindo, a gente não está vendo, mas Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Às vezes a gente pensa assim, Deus está demorando e Ele está caprichando. Aleluia. Sabe, irmãos, recentemente a gente tinha uma pessoa que teve um infarto, não é da nossa igreja, é pai da minha nora, pai da esposa do Ricardo, teve um infarto. As pressas levaram ele para o IVA. Não sei se você conhece o Hospital IVA. É um hospital referência aqui na região, né? Referência de que nada dá muito certo. E aí levaram ele para o IVA, irmãos, e lá não tinha equipamento, lá não tinha aparelho, ele precisava de um cateterismo, lá não tem cateterismo. Ele precisava fazer, e daí, só que quando o SUS interna uma pessoa, ele recebe um número, e ele só consegue transferência por intermédio do SUS com a liberação daquele número. Ó, eu conversei com o vereador, eu conversei com o deputado, todos eles tentaram e todos eles voltaram com a mesma resposta. Olha, tentamos de tudo, mas se não for a vez desse número aí, eles não conseguem. E aí a gente orou, e a gente foi, e a gente buscou, e a gente fez clamor, e o homem estava lá infartado, tomando remédio lá no hospital, e a gente precisando da intervenção, e a gente está orando, a família desesperada, e a gente orando. Aí veio uma notícia, vaga para o cateterismo no Beneficência Portuguesa. Oh, glória a Deus, sair do IVA para o Beneficência Portuguesa é uma promoção muito grande, é igual sair do limbo e ir para o céu, né? Aí, irmãos,
a enfermeira deu remédio que não podia dar. E daí não pôde fazer o cateterismo. Falou, mas você deu esse remédio? Eu dei. Então agora não pode, tem que esperar. Aí perdeu a vaga no Beneficência Portuguesa. Aí a gente ficou, meu Deus, agora esse homem vai morrer. O homem estava lá, ia tudo desesperado. Aí daqui a pouco vem de novo. Agora liberou. Daí a sogra do meu filho falou, fala para a enfermeira, não dá nada para ele. Porque agora, irmãos, o cateterismo era no sírio-libanês. Olha só. Sírio-libanês, a gente pensando assim, está demorando, não, Deus estava caprichando. Aí o cara vai lá para o sírio-libanês com toda a modernidade, com todo o equipamento, sabe? Ele já saiu de lá curado. Porque não fez só o procedimento, fez tudo o que precisava. Deus é bom, irmão. Quando você pensa que ele está demorando, ele está fazendo uma coisa de um jeito que você vai ver que é muito melhor do jeito de Deus. O jeito de Deus é melhor. Então não desiste. Mas eu quero que chove, mas não tem nuvem. Não desiste de orar, continua orando. Aleluia. Mas agora só tem uma nuvem, ela é muito pequena. Mas vai vir tempestade, porque Deus está no negócio, Deus está na frente da situação. Não desista disso. A promessa de Eliseu pôs a capa. Não foi do dia para a noite. Ele ficou de segundo do Elias para todo lado. Onde Elias ia, ele ia. O que Elias fazia, ele observava. Aí quando chegou a vez dele, ele falou assim, agora chegou a hora do cumprimento da promessa. Agora, já que o meu Senhor vai ser separado de mim, significa que a capa é minha. Parou para pensar nisso? Ele tinha certeza que a capa era dele. Ele não desistiu da capa. Aleluia. Ele falou, essa capa é minha e eu não vou desistir dela. Mas está chovendo, não tem problema, a capa é minha. Mas está muito sol hoje, não tem problema, a capa é minha. Eu estou cansado do trabalho, não tem problema, a capa é minha. É você nessa campanha. Mas hoje está frio. E hoje estava mais frio do que os outros dias, né? Mas você está aqui, ó. Eu não sou glória a Deus. Com agasalho, mas você está aqui, lançando semente. Sabe o que significa? Que você não desistiu da sua promessa. Aleluia.